Olá pessoal, eu sou o professor Galber e nós vamos iniciar as aulas de recuperação. O nosso primeiro conteúdo do primeiro trimestre foi a notícia e nós vamos rever as características desse gênero textual. As notas de aula e esses slides dessas aulas estarão disponibilizados no AVA para vocês. É só depois vocês irem lá e acessá-los, ok? Então, a notícia. A notícia é um gênero jornalístico, ela divulga acontecimentos relevantes, fatos recentes, que merecem publicação na mídia. Esses fatos, eles podem abranger áreas sociais, econômicas, culturais, científicas, enfim, fatos que sejam de interesse da sociedade de um modo geral. Ou você pode ter também outros fatos que impactam essa mesma sociedade, como as tragédias, as guerras, acidentes e outros assuntos. Bem, a finalidade do gênero, para que serve a notícia? A notícia ela serve para relatar um fato, ou seja, informar. Assunto e tema. As notícias em geral relatam acontecimentos recentes, fatos novos que despertam o interesse do público, mas há sempre uma dúvida muito grande a respeito da diferença entre assunto e tema. Lembre-se de que tema é o fato que está sendo narrado na notícia e que este tema vai pertencer a um conjunto maior, que é chamado de assunto. Então, por exemplo, se você tiver uma notícia que trata sobre queimadas na Amazônia, o tema serão as queimadas na Amazônia, porque é elas que estão sendo descritas no texto da notícia. O assunto é o grupo maior do qual esse tema faz parte, ou seja, queimadas faz parte do assunto meio ambiente. Interlocutores. A notícia ela é um processo de comunicação e por ser um processo de comunicação ela tem alguns elementos que o compõem, que são chamados de interlocutores. Então você tem o jornalista, que é o emissor da mensagem, o público em geral, que é o receptor, e a própria notícia seria a mensagem que será transmitida. E estrutura da notícia. Bem, a notícia, por ser um texto, obviamente ela vai estar estruturada de uma forma específica. A notícia ela tem uma estrutura muito simples. Ela é composta geralmente pelo título e por mais duas partes, o lead e o corpo. O título é também chamado de manchete e ele resume o que será apresentado na notícia. O lead é o primeiro parágrafo da notícia, é somente o primeiro parágrafo. E ele vai apresentar um resumo do que você vai ler no texto da notícia. Algumas pessoas, inclusive, elas só leem o lead. Se o lead interessar, elas continuam lendo a notícia. Se não interessar, elas passam para uma outra, para evitar de ler a notícia inteira. E o lead, ele faz esse resumo porque ele responde a umas questões chamadas de jornalísticas. O que seria o fato, quem as pessoas envolvidas, os agentes envolvidos no fato, o quando, o tempo em que o fato ocorreu, o onde seria o lugar, como, a maneira como o fato se deu e o porquê, a causa. Então, o lead, se trouxer todas essas respostas para essas perguntas, você vai ter a notícia resumida. O corpo da notícia é a parte que amplia o lead, acrescentando novas explicações, detalhando o fato, explicando alguma coisa. E ele acontece a partir do segundo parágrafo. Bem, narrador. A notícia ela é um texto narrativo, né? Porém, é um texto não literário, ela não é um texto literário, como as aventuras que a gente conhece. Então, ela possui um narrador sim. E esse narrador, ele é um narrador em terceira pessoa.
Ele apenas relata o fato e ele não pode emitir a sua opinião a respeito do fato relatado. Obviamente, alguns jornalistas conseguem imprimir a sua opinião no texto, mas de uma forma muito disfarçada. Mas a regra diz que ele tem que ser impessoal, ele tem apenas que relatar o acontecido. O tipo de linguagem tem que ser impessoal, obviamente, essa questão da opinião, ela tem que ser objetiva e direta. A notícia ela não pode ter um texto como uma poesia que você tem que interpretar o fato. Não, ela tem que ser direta, você tem que ler e entender aquilo que foi narrado. E o nível de linguagem é o nível padrão, a notícia tem que ser escrita dentro das regras do português, porque ela tem que atingir o máximo de leitores possível. Função de linguagem. Função de linguagem é o objetivo do texto, né? O objetivo que o texto tem em transmitir alguma coisa. Como a notícia é um texto informativo, ela traz como função de linguagem principal a função referencial. Toda notícia tem função referencial, porque toda notícia é um texto informativo. Porém, alguns jornalistas, para ajudar a compreensão do leitor, eles colocam alguns recursos, como gráficos, legendas, e isso é chamado de função metalinguística, mas ela só vai existir se a notícia trouxer esses recursos. Se não trouxer, a notícia terá apenas a função referencial. Tempo e espaço. Bem, como é um texto informativo que está narrando alguma coisa, transmitindo uma informação, ela tem que ter tempo cronológico, aquele tempo sequenciado, inclusive ela pode apresentar data, horas, e o espaço tem que ser real. E por último, na estrutura nós temos a fonte. A fonte ela costuma vir lá embaixo do texto e é onde são apresentados o meio em que a notícia foi divulgada, pode ser um jornal, revista, site da internet, rádio, televisão. Costuma aparecer também a data em que a notícia foi publicada. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.